Romanos, Paulinho. Romanos, capítulo de número... Vou ler aqui, irmãos, de número 8, não é? Para a glória de Deus. Vou ler aqui em nome de Jesus, uma palavra maravilhosa, que nós temos que tomar posse dessa palavra, não é? Todo aquele que realmente teve esse desejo de ter um encontro com Deus, e que cada dia mais está buscando ter esse encontro com Deus, precisa crer que esta palavra é que vai com certeza nos direcionar, não é verdade? Em tudo que fizermos, onde quer que estejamos, esta palavra, Ramachori canta Ramandai. Amém, queridos? Vou ler aqui o versículo primeiro, irmãos, que é um versículo tremendo, para a glória de Deus. Orikalamachori canta Ramandai. Porque Deus, Ele é fiel. Fala bem assim, ó: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2: porque a lei do... Meu Deus, versículo 3. Olha, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo Meu Deus. Glória a Deus. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Meu Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Meu Deus do céu. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vai lá. Meu Deus. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glória a Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Amém, queridos? Se assente só por alguns instantes, para a glória de Deus. Oremachori canta Ramandarachandarabacai. Oramacheia. Queridos, é muito interessante nós atentarmos para a palavra de Deus e aprendermos que ela se completa sempre. Eu não vou nunca cansar de falar isso. Ela se completa
sempre com as duas partes principais, que é o você ser escolhido para receber e o você praticar a palavra para receber. Existe uma grande diferença entre aquele que recebe a promessa, apenas a promessa, e aquele que vê a promessa se cumprir na vida dele. Ramachai. É por isso que você vê que multidões andam simplesmente em busca de profecias, porque precisa ser alimentado com uma profecia que vai trazer justamente, né, aquilo que ela precisa ouvir, infelizmente, e ela vai buscar, e vem um profeta, porque é algo, irmãos, que é fácil, não é? Muitas vezes é muito fácil você passar algo de bom para alguém. Isso é fácil demais, porque as pessoas não conseguem, infelizmente, mais trazer a profecia do arrependimento, a profecia da conversão, a profecia da mudança de vida, e a profecia que vai completar a Ramacheia, aquela pessoa que está ouvindo, e que vai confrontar com o que ela está vivendo. O Ramacheia. É preciso que nós voltemos novamente a pregar a palavra completa e não incompleta. É preciso que nós voltemos novamente a respeitar esse livro e a trazer de volta, porque o mesmo Deus, Ramacheia, de ontem é o de hoje. Ramachai. Irmãos, porque aqui está muito claro, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha aí. Só que quando eu fico na parte A desse versículo, para mim, eu me completo de uma forma tão maravilhosa, que eu passo agora a querer viver como alguém que nunca vai ser condenado. Então eu vou praticar aquilo que não agrada a Deus, achando que essa palavra vai me cobrir, que ela vai estar, porque eu já sou batizado, porque eu já vou na igreja, porque eu já canto, porque eu já adoro, porque eu já sou um pastor, porque eu já sou um membro, porque eu já sou um líder, porque eu já sou um evangelista, porque quando eu oro a lavacheia, Deus até cura as pessoas. Um exemplo. Então eu começo agora, Ramacheia, a trazer para mim esta palavra no versículo aqui, apenas isso: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu estou em Cristo, maravilha, aceita Jesus. Mas aí, querido, é onde está a dificuldade de você não ser condenado. Está aqui quando continua o versículo, porque vai dizer assim, ó: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem a vírgula aqui, ó: que não andam segundo a carne, a vontade própria, ó Ramacheia, mas segundo o quê? O Espírito de Deus. Andar segundo o Espírito não é tão simples assim. Andar segundo o Espírito é você ministrar uma palavra sem esperar que alguém, a Ramacheia, te aplauda. É você cantar um hino sem esperar que alguém, a Ramacheia, venha aplaudir pelo que você está cantando. É você fazer a obra sem a Ramacheia querer nada em troca. É você ajudar o teu próximo e não esperar nada, esperar que o teu Deus supra o que você necessita. Isso é andar em espírito. Ramacheia. Paulo ele vai dizer, portanto, agora, ou seja, porque Ramachandarabacai. Esse capítulo aqui, quando você vai ler, é algo tremendo. Há um confronto muito grande entre a lei e a graça. Ramacheia. Jesus, Oricantaramanarabacheia. Olha aqui o versículo 3, é muito simples. Põe aí, Paulinho, só para a gente completar esse começo de culto. Olha aí, ó. Olha o que vai dizer aqui, ó: porquanto o que era impossível, a lei, porque não tinha como cumprir a lei, irmãos. Não tinha como ninguém cumprir aquela lei. Por isso que Deus dava um respaldo e trazia os animais e oferecia ali para receber o perdão. Porque o povo vivia, não tinha condições. Mas aqui, ó,
Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, ou seja, ele desceu em carne realmente. Olha aí, ó, o Ramacheia, em semelhança da carne do pecado, porque é na carne que nós pecamos. Olha aí, ó, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele veio, recebeu todo tipo de pecado em si, não que ele pecou jamais, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Por quê? Porque você não ia conseguir cumprir a lei. Aí ele veio e ele provou que ele, em perfeição, ele não sujeitou a nenhum tipo de pecado, mas ele pegou tudo para ele e disse assim: eu vou dar uma chance para esse povo. O Ramachai, eu vou continuar porque está muito bom, irmão. O Ramacheia, olha aí, ó, vê o 4 aí, Valzinho, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Ou seja, era impossível. Então Jesus vem e ele fala assim, ó, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir. Ele cumpriu tudo em perfeição, porque eu e você não podíamos cumprir. Então ele veio cumprir por nós. Não quer dizer que eu tenho que ficar de boa porque ele já fez, não. Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que justamente, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só serve para quem está andando em Espírito. Se estiver andando na carne, o que Jesus fez não vale. Se você permanecer com a vida pecaminosa, a morte de Jesus foi em vão para você. Você não vai subir. É assim a palavra. Vamos continuar. Olha aí, tá vendo? Porque os que são segundo a carne, já está explicando tudo aí, ó, inclinam-se para as coisas da carne, prazeres, vícios, todo tipo de que você imaginar que o mundo oferece, são prazeres da carne. Ó, mas os que são segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Então a pessoa, ela se priva de pecar, ela se priva de ter uma vida pecaminosa. Ela está em todo o tempo pedindo perdão para Deus e falando: Senhor, essa área está difícil, me ajuda, me liberta. Aí Deus liberta. Quando você observa, quando você vê, irmão, você fica assim o dia inteiro, você fala assim: nossa, como é fácil dizer não ao pecado, quando você se entrega realmente. Vou continuar, vai lá, olha aí, porque a inclinação da carne é morte, isso é provado, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu escolho. A carne me leva para onde? Para o inferno, para a morte. Agora o Espírito me leva para a vida, e eu ainda tenho paz na terra. Não existe paz na carne. Quem anda na carne não existe ter paz. A pessoa pode deitar numa rede na floresta com os passarinhos cantando, isso é descanso. Isso não é paz, isso é descanso. Entendeu? Daqui a pouco ela tem até medo de algum animal vir pegar ela, porque ela não tem paz. Continua, Paulinho, vamos lá, vai dar tempo ainda, vai lá. Porquanto, olha lá, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Deus não tem nada com carne, não. Deus tem com o Espírito. Deus tem com o Espírito. Olha aí, ó. Pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. É impossível que alguém vivendo na carnalidade, a Ramacheia, possa, irmão, de maneira nenhuma agradar a Deus. É impossível. Não tem como a gente viver no pecado e dizer que está agradando a Deus. Não tem como. Oh, Ramacheia. Continua, Paulinho, dá tempo. Ó, portanto, os que estão, ó, estou falando que estão na carne não podem agradar a Deus. Vê o outro aí, o 9. Vós, isso é o que ele está falando para a igreja de Roma e que serve para nós. Nós somos essa igreja nova. Ramacheia. Jesus veio em carne, como eu falei para vocês, para provar que ninguém era capaz de passar o que ele passou, para cumprir a lei. Olha lá, olha só. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele faz uma vírgula aqui, ó, e ele dá uma bronquinha santa em mim e você também. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Está vendo?
Ele não está afirmando que o Espírito habita naquele povo e em nós também. Isso serve para todo mundo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, de Deus, né? Esse tal não é dele. É impossível. Então, esse espírito enganador que habita muitas vezes nas pessoas que estão em trabalhos macabros, não é? Então você está vendo que ali não tem nada de espírito. Deus é só um espírito que habita em nós. Não existe legiões de Espírito Santo, como existem legiões de demônios. Não, é um só espírito. Olha que coisa linda. Um só que domina tudo. Aí fora, é necessário que legiões peguem uma vida para zombar dela, para fazer com que ela faça o que Deus não agrada, não se agrada. Mas com Deus é um espírito só, e Ele é santo. Então Ele domina a tua vida de uma forma completa, que você passa a viver no espírito. Eu vou continuar, tá vendo? Ó? Mas o espírito, olha lá, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Escuta só, Ramacheia, carne e sangue não tem como herdar a vida eterna, é só o Espírito que vive em nós. Ramachandarabacai. Cada um ser vivente tem um Espírito, cada um de nós tem um Espírito, e ninguém adora a Deus senão em Espírito, porque os que adoram, o adoram em Espírito e em verdade. Ramachel, o nosso corpo é apenas um complemento para quê? Para que nós possamos usar esse corpo para falar com Jesus, para muitas vezes dançar na presença do rei, não é? Para nos alegrarmos, para andarmos, não é? Porque o corpo tem que ir, não tem como o meu espírito sair daqui e lá no Nordeste evangelizar alguém de lá, não. Jesus sim, Ele é onipresente, Ele está aqui e está lá, não é? Mas não, então eu preciso do quê? Que esse corpo me leve, ou de a pé, ou não tem, mas eu vou. Mas o corpo é aqui para isso. Até Jesus, quando estava na terra como homem, ele andava. Ele andava ramachando. Ele sabia o que estava acontecendo em todo lugar, mas ele tinha que estar num lugar só de cada vez. Ele, corpo. Mas o espírito não. Estava, ó. Vi, ramachei. Ele fala para o discípulo, né? Vi quando tu estava embaixo da figueira. Que coisa linda. Eu vou continuar, irmãos, porque não tem como errar. Ó, e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, olha só, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. Escuta só, esse corpo, Ramachori Cantaramacheia, ele vai ser vivificado e vai ser transformado num corpo glorificado que vai herdar o reino dos céus. Nós teremos corpos, irmãos, espirituais, que é algo tremendo. Então, como eu falei, carne não vai herdar o céu, não tem como. Mas o nosso corpo espiritual, sem mácula, sem pecado, esse sim vai fazer o quê? Essa viagem maravilhosa. É o que Jesus, Alamaché, Paulo está explicando aqui, ó. Se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos, que esse espírito que é de Deus, né? Habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, corpos de carne, tá vendo, ó? Pelo seu espírito que em vós habita. Tem que ter o espírito habitando em vocês. Não perca a oportunidade de ter o Espírito Santo habitando em vocês. Continua, Paulinho, porque está muito bom, aí eu vou já encerrar. De maneira, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Aí vai continuar. Porque, olha que coisa linda, irmãos. Se viverdes segundo a carne, o que vai acontecer? Morrereis. Olha que coisa terrível. Porque o salário do pecado é a morte. Ninguém peca no espírito, é na carne, não tem jeito. Mas só tem um jeito, é se você viver no espírito. Mas se pelo espírito mortificarde as obras do corpo ou da carne, né, vocês viverão.
encerra lá. Olha aí, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Encerra no outro aí, varão. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, o Ramaché. Só explico isso aí, segundo o Espírito Santo passa ao meu coração, que você está bem claro ali, ó. Porque nós, irmãos, quando estamos com Jesus e que nós recebemos esse Espírito maravilhoso, Ele nunca vai nos prender. Não é espírito de escravidão, de maneira nenhuma. Todo aquele que é realmente livre é aquele que serve a Deus. Escravo é quem está nas mãos do inimigo. Esse tem vários espíritos, um atacando, é assim. Mas você que tem o Espírito Santo, você não recebeu para ficar escravo novamente do pecado. Não, você recebeu para ser livre e mais ainda, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor. Porque é fato de quem não tem a Deus, tem medo de tudo. Pode ver. A obra que nós fazemos sem medo. Por exemplo, é impossível que alguém que não tem o Espírito de Deus consiga chegar onde a gente chega, lá nas comunidades, falar com pessoas que estão drogadas, às vezes traficando na nossa frente, e a gente é lá, não respeita a gente? Você não é bem recebido? Eu nunca fui zombado por nenhum deles. Nunca fui zombado por nenhum deles. E estamos nessa obra há quanto tempo já? Por quê? Porque nós não temos um espírito de medo. Porque se nós tivéssemos medo de fazer esse evangelho que Deus mandou a gente fazer, a gente não vai entrar naqueles lugares não, que ali é perigoso, irmãos. Ali na Cracolândia tem gente roubando tudo. E a gente está lá com o nosso celular, às vezes tirando uma foto, e a gente está nem preocupado se alguém pode passar e pegar, porque Deus não permite. Porque há em nós não medo. Deus não chamou para você ter medo de fazer a obra. Mas quem está aí fora, Ramacheia, vou repetir, olha lá. Porque não recebesse o espírito de escravidão. Só escravo tem medo. Para a pessoa se sujeitar a ser escravo, é porque ela tem medo do seu senhor. Entendeu? Porque senão, naquele tempo, apanhava até a morte. Não é? Todo escravo sofria muito, porque temia e não fugia com medo do seu senhor. Não é? Não conseguia fugir. Mas aqui, a Ramacheia, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estás em temor, mas recebeste o espírito de quê? Adoção. Papai nos tem como filho, e olha, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu tenho um pai, eu não tenho um patrão, eu tenho um senhor, eu tenho um dono, eu tenho um noivo, Ramachandarabacai. Eu não tenho Ramacheia, Racantaramanarabacai, alguém que me sufoca, não. Eu tenho alguém maravilhoso que me tira do sufoco. Eu tenho alguém que me dá paz, que me dá vida e que me dá, principalmente, Ramacheia, a salvação. Lá fora não tem salvação. E aqui, irmãos, nessa noite, eu quero dizer para vocês: vivam, procurem viver em espírito. A gente consegue, irmãos. Eu não vou dizer que você vai conseguir 24 horas por dia, mas você vai viver na maior parte do teu tempo, você vai ver que não é difícil escapar do pecado. Você vai perceber que quando você dá vazão para o Espírito Santo, a carne, ela não tem vez, porque o Espírito nos toma de uma forma tão linda, que você faz coisa que o mundo duvida. Como é que ele conseguiu suportar aquilo lá, aquelas palavras de afronta? Como é que ele suportou aquela traição dos amigos? Como é que ele suportou o rebadaracandarábia? Aquilo, remachoriande candarábia. Você suporta por quê? Porque o Espírito de Deus habita no teu coração. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Rei da Glória? Aplauda ele.